Pessoal que nos acompanha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós vamos conversar com o advogado e professor Luiz Fernando Faria. Ele é pós-graduado em Direito de Processo Civil, Direito Empresarial e também em Direito Tributário, na Unisal de Lorena, Escola Paulista da Magistratura e no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, respectivamente. Além disso, ele atuou como presidente da Associação dos Advogados daqui de São José dos Campos no período de 2013 até 2016. Também é formado em PNL, que é a Programação Neurolinguística, e estuda o comportamento humano. Além disso, ele é advogado na empresa Faria e Souza Advogados Associados de 1991 até atualmente. Muito bem, doutor, para começar a nossa entrevista, gostaria de agradecer a participação do senhor. Para nós é motivo de grande honra e alegria. João, eu que agradeço o convite, é uma satisfação voltar ao êxito e principalmente apoiar essa iniciativa do Virando Jurista, que é um projeto fantástico, que eu acho que vocês começaram muito bem, vocês estão incentivando várias pessoas, vários alunos a realmente se encaminhar para a carreira jurídica, qual seja ela, promotoria, Ministério Público, magistratura ou advocacia, né? A gente fica muito honrado. Também magistério, né? Tudo, né, doutor? Não, né? Tudo. A gente está aqui buscando incentivar você, estudante do direito, você que analisa o universo jurídico, a participar em todas as áreas. Seja só como jurista analisando o que você se considerar importante. Falando nisso, hoje nós vamos tratar sobre o exame de ordem, as dificuldades, os fatores impeditivos que fazem com que você, estudante de direito, acabe tendo dificuldades para passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Dando início à nossa entrevista, gostaria de perguntar para o senhor quais são os fatores impeditivos. Quem é o pior concorrente contra o pretendente a passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil? João, muitas pessoas me perguntam, né, sobre a dificuldade do exame de ordem, né? E a minha opinião, para alguns, não é muito bem-vinda, né? Porque eu acho que tem que ser realmente difícil, tem que ser cada vez mais seletivo. Mas talvez o maior vilão aí para o estudante de direito, o bacharel que pretende ingressar na Ordem dos Advogados, seja ele mesmo. Por quê? Como nós vamos tratar, existem padrões limitantes de comportamento que a psicologia e a PNL ela já identificou, que impedem a pessoa de conseguir alcançar aquele resultado. Então, isso talvez seja uma falta de preparação que não é abordada, não é ensinada na faculdade. Então, isso já tem técnicas hoje, como a gente vai esclarecer um pouquinho mais. Então, no meu ponto de vista, tem que ser difícil sim, para criar uma seleção, mas depende de cada um. Porque, ao contrário dos concursos, João, não existe aquela concorrência com outra pessoa. É somente sendo aprovado e tendo a nota mínima, a pessoa já passa e já é aprovado para ingressar nos órgãos na OAB. Muito bem, fica aí a colocação. O seu pior adversário pode ser você mesmo, vamos ficar atento. Em segundo lugar, gostaria de perguntar qual a maior dificuldade desse estudante, essa pessoa que está se dedicando a passar no exame da OAB, qual a maior dificuldade que ela encontra nesse processo de estudo? João, primeiro, como professor, eu não posso deixar de dizer que tem que se preparar. E como eu disse que é difícil e tem que continuar difícil, é estudar bastante, tá? Mas vemos que não somente o estudo jurídico é que impede a falta de estudo jurídico, né? Não somente isso que impede a pessoa de passar. Então, alguns fatores como, por exemplo, insegurança na hora da prova, alguma intranquilidade. Talvez você já deva ter ouvido falar, a pessoa deu branco na hora da prova. Ou então, eu fiquei suando, frio, eu fiquei desse jeito, daquele jeito. Isso você vê até nas provas da faculdade. Isso acontece e cria barreiras para a pessoa. Que impedem ela de atingir esse resultado. E esse resultado, como nós dissemos, é somente contra ele mesmo. Então, talvez seja, sim, o maior vilão é essa pessoa. E ela, inconscientemente, ela não sabe que aquilo está impedindo ela de conseguir atingir esse resultado.
E temos visto falar muito aí em coach, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou coach, mas eu não atuo como preparador de pessoas, condutor de pessoas para atingir um resultado de carreira, de financeiro, etc. O que nós fazemos é preparar as pessoas para atingir esse resultado, preparando de outra forma, não somente jurídica, mas também de comportamento para ajudar a pessoa a passar na OAB. Muito bem. Nós temos aqui alguns dados com relação ao último exame de ordem. A reprovação foi superior a 80%, professor. Com base nisso, gostaria de perguntar qual é o principal fator para esse alto índice de reprovação? Seria o nível de dificuldade do exame da ordem? Seria uma questão das instituições em dar um ensino de qualidade para os estudantes? É uma questão do estudo do próprio estudante? Na visão do senhor, qual é o fator responsável, o principal fator responsável por esse alto índice de reprovação? Primeiro, João, deixar claro aqui e defender o lado das instituições de ensino. Eu acredito que todas as faculdades que estão aí, nós temos algumas na região, preparam sim os alunos. Talvez não do jeito que eles deveriam sair para enfrentar essa prova. Porque eu já fiz cursinho para passar em concurso público, depois desistir e seguir a carreira da advocacia. Eu já fui professor de cursinho preparatório para concurso, então eu sei que precisa realmente de uma preparação. Mas essa preparação pode ser apenas apenas o aluno, o candidato se preparar dentro da sua casa, com livros. Hoje a gente tem uma informação muito grande de conteúdo na internet. É possível pegar apostilas ou então compartilhar apostilas com outras pessoas que fazem concursos ou cursinhos preparatórios para o exame da ordem e conseguir estudar. Então, em primeiro lugar, tem que estudar sim, e o que eu coloco para as pessoas é achar o motivo. Para que você quer passar na OAB? Existe um motivo? Qual é esse motivo? E cada um tem um motivo, né, João? E achar esse motivo. Por que eu quero estudar? Por que eu quero passar na OAB? Porque eu quero ser um promotor, que eu quero ser um juiz, eu quero seguir a carreira jurídica, eu quero seguir a advocacia, eu quero passar num concurso, etc. Cada um tem e tem que achar essa motivação. O que te faz levantar cedo para trabalhar, ou para praticar atividade física, ou para advogar, ou para seguir a vocação de servidor público. Então, a pessoa precisa achar essa vontade, essa motivação. E também não só a vontade. Quem mais vai se beneficiar? A gente tem que saber isso. Alguém mais vai se beneficiar? E isso o coach pode fazer através de técnicas, esse estudo, essa condução para a pessoa ajudar a chegar nesse resultado. E lembrando, João, que essa pessoa vai conseguir achar o resultado e a motivação ela mesma. Então, o coach ele vai servir apenas para aproximar a pessoa, levar a pessoa a atingir ela mesma aquele resultado. Então, a preparação, respondendo a pergunta, é sim com o conteúdo dado pelas faculdades. Eu acho que as faculdades preparam sim, talvez não tanto quanto poderia, mas dadas as limitações de cada faculdade, né? Isso aí é o conteúdo de cada uma que entende por ministrar. E depois, se puder, tiver a chance de fazer um cursinho e achar necessário, faça sim. E também, caso, ainda que tenha, ache preparado, estudando, porque muitas pessoas quase gabaritam a primeira fase e depois na segunda fase não sabe. Porque talvez tenha esses padrões, como eu falei, e a gente sabe que existe, que impedem a pessoa a chegar nesse resultado, que é a aprovação. Agora, para chegar na aprovação, gostaria de perguntar se o senhor tem algumas dicas práticas de auto-organização. Sejam Sim. dicas para a pessoa administrar melhor o tempo, para ela ter disciplina. Quais dicas o senhor pode passar para essa pessoa que está estudando para o exame de ordem? João, excelente pergunta essa, porque para qualquer atividade e também no estudo é preciso um planejamento. Então, o aluno vai planejar o conteúdo do estudo, vai ver qual é o conteúdo que vai cair naquela prova. Isso tem nos editais, obviamente, tanto na OAB quanto nos concursos públicos. Vai planejar o seu tempo de estudo,
Na época que eu estudei, eu fiz um cursinho em São Paulo, que era presencial, como aqui no Êxito, eu estudava 12 horas por dia. Eu não digo para as pessoas que precisam estudar 12 horas, mas planejar o seu tempo dentro do seu dia a dia, porque às vezes a pessoa trabalha, a pessoa toma conta de filhos e tem um planejamento. Então, adequar o seu tempo dentro do conteúdo de estudo e fazer o seu planejamento. O primeiro passo é esse. A organização do tempo vem somente depois que você consegue planejar. Então, quantas horas eu tenho por dia? Eu tenho 4 horas por dia para estudar. Então, eu vou administrar o conteúdo de estudo dentro das 4 horas. Então, eu vou estudar, talvez, aquilo que eu tenho maior dificuldade, depois aquilo que eu tenho um pouquinho mais de dificuldade e vai seguindo até por aquela área que domina, talvez, ou que tenha mais gosto ou que saiba mais. E aí vai fazendo esse conteúdo até achar que resolveu essa parte de eliminação de todas as matérias. Porque tem que estudar, João. Eu vejo as pessoas e pergunto, você estudou? Eu estudei mais ou menos. O que é estudar mais ou menos? Não dá. Você não vai conseguir passar mais ou menos. Ou você vai passar ou não vai passar. Então, tem que estudar de verdade. Outro fator que a gente colocou, que são padrões limitantes de comportamento, a PNL, que é o estudo do comportamento humano, ela já comprovou cientificamente que algumas pessoas têm bloqueios e ela não consegue fazer alguma coisa por causa de padrões limitantes. Quais padrões limitantes são esses? A gente já falou: insegurança, intranquilidade, impaciência, ansiedade. Como eu falei, isso reflete sensorialmente, né? Fisiologicamente, a pessoa sua frio, ela sua na mão, ela tem um branco. Isso tudo a gente consegue, João, com técnicas de PNL, descobrir o que são esses fatores. A gente fala em ressignificação, João. A gente dá um novo significado para aquela limitação. E a pessoa vai conseguir, ao menos, neutralizar esse padrão limitante de comportamento e também almejar aquilo que deseja. Então, é muito importante aquilo que deseja. O que eu quero? Eu quero passar na OAB. Bom, isso eu já sei. Como eu vou passar na OAB? Então, já tem todo o seu planejamento de horário e de conteúdo programático. Eu preciso mais alguma coisa? O que eu preciso fazer? E também, João, tem o que a gente chama de ponte ao futuro. Isso é uma técnica da PNL que a gente consegue antecipar, como se a mente tivesse preparada para aquele dia da prova. Então, isso vai trazer o quê? Justamente aquilo que a pessoa quer, que é segurança, que é tranquilidade, que a certeza daquele conteúdo e lembrar daquele conteúdo. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não fiz, eu zerei aquela matéria porque eu não sabia, porque alguma coisa me limitou. Então, a PNL consegue, através de técnicas, levar a gente fala, levar o recurso para onde não tem. Então, se a pessoa faltou tranquilidade, faltou segurança no dia da prova, seja ela na primeira fase ou na segunda, nós conseguimos, por meio de técnicas, levar esse recurso para ela, para que no dia da prova ela consiga estar mais tranquila, com aquele recurso que a gente fala, que é segurança, com tranquilidade. E isso é muito forte, gente, porque o nosso inconsciente é fantástico. A mente, o comportamento, ele é programável, João. Por isso que é programação neurolinguística. A gente estuda e a gente consegue, gente, para qualquer atividade, a gente consegue programar para atingir um resultado. E o cérebro humano é um conteúdo ainda, um território inexplorado. A gente tem muita coisa a aprender. E cada um pode aprender e melhorar. Isso não existe aquela pessoa que fala assim, eu não consigo, nunca vou conseguir passar. Isso não existe, João. Existe uma preparação, tanto preparação jurídica quanto preparação comportamental. Agora, no tangente à programação que o senhor estava comentando,
Como se programar? Como fazer? Quais são os primeiros passos? Se você ainda assim está tendo uma dificuldade, você precisa de um preparo, precisa de uma pessoa técnica que te contribua, o doutor estava comentando, doutor e professor, a questão do coach. Foi uma palavra muito usada aqui na entrevista. Eu gostaria de perguntar para o senhor, o que é um coach? O que ele faz e como o coach pode ajudar o aluno, o estudante ou uma pessoa que está estudando até para concurso público, em sua área da vida, em todas as áreas da vida, como o coach pode contribuir, professor? João, o termo coach ele vem do inglês e ele significa cocheiro. Né? As pessoas às vezes não entendem o que é cocheiro, mas cocheiro é aquele que vai conduzir. Então, na verdade, o coach vai conduzir o coachee, que é a pessoa que vai ser auxiliada, a atingir ela própria os resultados que ela quer. Então não é o resultado que o coach quer. Isso não pode. Né? É o resultado que ela quer atingir. Então qual é o resultado que a gente está abordando? O resultado é conseguir passar na OAB. Então o coach vai utilizar técnicas da PNL, da psicologia, para auxiliar a pessoa a alcançar ela própria aqueles resultados. E por isso existe uma série de técnicas. Existe, por exemplo, João, uma preparação que a pessoa responde uma série de perguntas para que o coach analise o perfil comportamental daquele candidato, da pessoa, do cliente, ele ajude aquele cliente a atingir esse resultado através de técnicas. Então, por qual motivo a gente já colocou aqui? Por qual motivo eu quero passar na OAB? Eu quero passar na OAB porque eu quero seguir a vocação e eu quero passar depois num concurso público à magistratura. Por que você quer ser juiz? Qual é o motivo por trás? Tem uma sensação, tem uma vocação, tem um motivo, João. Então a pessoa às vezes não sabe. Eu quero porque eu quero ajudar a minha mãe. Então, tudo bem, já é um motivo nobre. Né? Eu quero dar uma vida boa, com estabilidade para minha família. Excelente! Então, isso envolve também as pessoas que vão se beneficiar disso. Então, vai em busca desse sonho. Por que não? Né? Você estava falando de cursos que seguem isso. Existem hoje um monte de pessoas boas que ajudam nesse sentido de coach ou de gente que prepara, né, para as carreiras jurídicas. O que a gente tem visto, João, é que na faculdade isso não é possível, porque a gente ministra apenas o conteúdo didático que é decidido por aquela faculdade. Mas temos visto aí que muitas pessoas estão procurando pessoas nessa área para buscar. Porque existe hoje coach de carreira, existe hoje coach financeiro, coach de saúde. Né? Então, o que acontece? A pessoa quer buscar um resultado, então ela vai atrás, seja qual ele for, esse resultado, esse sonho, e a pessoa vai ser conduzida, né, voltando ao termo, para atingir aquele resultado. Então, é fantástica essa ferramenta. Eu sou suspeito para falar porque eu adoro, eu estudei o comportamento humano e isso foi fantástico. Por quê, João? Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tem que saber como elas funcionam, a lidar com pessoas. Você sabe muito bem, também qualquer pessoa sabe, por que as pessoas brigam ou por que as pessoas talvez se entendam melhor com outras. Então, a PNL vai estudar exatamente por isso. O que acontece? Então, é interessante que você vai descobrir que você pode, por exemplo, criar uma sinergia, criar uma aproximação de uma pessoa através de técnicas e isso, muitas das vezes, passa despercebido. Mas se você tem essa técnica, você consegue alcançar o resultado. Então é fantástico, como eu falei, eu sou suspeito, existem inúmeras pessoas boas aí no mercado que ajudam a atingir esse resultado da OAB que a gente está falando especificamente, mas tem já coach para pessoas, ajudar pessoas a passar em concurso público e etc. Né? Muito bem. São colocações extremamente interessantes. Ressaltando o que o doutor falou, é muito importante porque através da técnica você se torna responsável pela energia que você emana para o mundo e que você recebe de volta.
não só como acadêmico do direito, como aplicador, a gente acredita nisso também, na importância do ser humano. Agora, na questão do acompanhamento, doutor, o senhor falou é muito importante ter um acompanhamento, um preparo. A pessoa passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é um recém-advogado. Só que a gente volta naquela questão das instituições se limitarem à didática. Sim. Às vezes falta um treinamento comportamental e também de uma vivência prática forense. Para essa vivência, para o recém-advogado, passou na OAB, recém-advogado, precisa passar a frequentar o fórum. Quais são as dicas práticas para que esse recém-advogado possa se desenvolver melhor no ambiente profissional? Bom, João, o primeiro passo que eu falo, se, por exemplo, no caso da advocacia, o advogado precisa de clientes, né? Então, ele tem que criar uma rede de relacionamentos. Isso também a gente tem aí, hoje, na era da informação, várias informações, várias técnicas possíveis. Existem grupos de negócio e você tem que criar relacionamentos. Como que você cria relacionamentos? Não é ficando na mesa do seu escritório esperando as pessoas chegarem. Não. E a OAB é bem rígida com relação ao marketing jurídico. E até nisso você tem que saber como fazer. Então, criando essa rede de relacionamentos, como antigamente se fazia, boca a boca, é através do seu trabalho que você vai fazer. Mas, olha, doutor, eu não sei, eu não tenho nenhum cliente, eu não consigo nenhum trabalho. Bom, você pode começar trabalhando num escritório como assistente, ou então você pode começar pegando causas que talvez você saiba que o seu amigo precisa, ou o seu familiar precisa, porque a gente sabe, e você já deve ter ouvido falar, quem não precisa, algum parente que faleceu precisa de um inventário, ou algum colega que foi mandado embora precisa de uma ação. Tá, como começar? Tudo tem um começo, né, João? Se não houver uma preparação, não adianta. Eu costumo dizer que vendo os outros trabalhar é que você vai conseguir repetir esse resultado, né? Então, tudo começa através de uma aproximação. Aproximação de quem? Por exemplo, de um advogado mais experiente. Vários alunos nos procuram depois de formados para tirar dúvidas sobre casos que eles já têm no escritório. E a gente está com as portas abertas, a gente diz, escancaradas para que a pessoa volte. Porque é tão legal, João, quando a gente vê o sucesso do nosso aluno. Isso é o melhor mérito do professor, né? Saber que aquele seu aluno conseguiu almejar um resultado que ele gosta, que ele quer, e isso é muito fantástico, é muito legal. O começo de carreira, de qualquer carreira vai ser difícil, João. Na odontologia, na medicina, sempre vai ser difícil. Tem que ter sacrifício. A pergunta é, você está preparado? O que te faz levantar cedo para ir em busca de novas pessoas, novos clientes? A gente precisa saber. O coach de carreira ele ajuda a isso. E não necessariamente é o coach jurídico. Ele pode ser um coach que não seja da área jurídica, mas ele vai te ensinar, João, como fazer um relacionamento, como criar uma rede de relacionamento. Hoje o advogado, eu costumo dizer que ele precisa empreender. E nós já demos uma entrevista muitos anos atrás sobre empreendedorismo na advocacia. E de que forma é esse empreendedorismo? O advogado precisa sair da mesa do escritório e buscar novas ferramentas, por exemplo, de gestão de pessoas, gestão de escritório, gestão financeira, como a gente costuma colocar, comportamento humano. Eu sei como a pessoa funciona, como é que eu vou abordar? Técnica de vendas, João. Um tempo atrás, eu era recém-formado, perguntaram para mim se eu sabia vender meu serviço. Eu achei uma ofensa isso, porque eu era inexperiente. Eu fui dar razão para essa pessoa, porque tem tudo a ver. Como é que eu vendo o Luiz Fernando advogado? Como é que você vende o seu trabalho, a sua experiência? Eu tenho que saber. A pessoa quer saber o que você é bom, no que você pode ajudá-la. Então, você está preparado para responder isso? Você tem que saber. Então, isso tudo, João, também é aprendido. É aprendizado e que, infelizmente, não é ministrado na faculdade. Você já viu alguma faculdade, seja qual ela for, a administrar o seu dinheiro, a conquistar clientes? Não existe, né? Pelo menos eu não conheço, né, João? Então, qualquer carreira ela vai precisar uma preparação.
E é depois da formação, é depois da graduação que começa todo o trabalho. E agora, eu virei advogado, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho que ir atrás, porque senão ninguém vai atrás de mim. Ou talvez um ou outro vá. Mas e aí? A vida segue. Então, para estar hoje com 20 anos de carreira, eu tive a facilidade porque os meus pais são advogados. Mas nem por isso eu fiquei esperando eles levarem clientes para mim. Tanto que eu trabalhei com vários outros advogados para aprender. E é assim que a gente começa, aprendendo com o outro, com o próximo, aquele que tem mais experiência, como funciona. E eu costumo dizer, João, que a gente já vai aprender com um ou com outro como advogar e como não advogar. Porque a gente vai criar o nosso próprio jeito de advocacia. Então, a pessoa vai dar aquele formato que mais lhe convier para a advocacia. Então, a minha advocacia vai ser na área empresarial, a minha advocacia vai ser na área trabalhista, minha advocacia vai ser na área tributária. Que seja, e vá seguir o seu caminho, porque com certeza, se você correr atrás, você vai ter sucesso. Muito bacana as colocações, espero que vocês tenham ficado atentos a tudo que o doutor falou. Resumidamente, complementando, né? Só faz gol quem está em campo. É uma máxima que existe aí. E aí agora a gente vai para a pergunta do acadêmico. Eu sei que vocês devem estar gostando das colocações. Já é a nossa pergunta final. É a Patrícia. Ela estuda na Universidade Paulista Unip e ela pergunta o seguinte. Bom, para melhorar a proficiência dos advogados, não seria conveniente aplicar provas periódicas para os advogados em geral, a fim de uma atualização constante? Não seria interessante ele atuar somente nas áreas em que ele tivesse especialização? Qual é a opinião do senhor? João, excelente pergunta também. Eu costumo dizer que sim, a gente precisa estar em constante atualização. Eu sou um advogado que nunca parei. Eu costumo dizer, e até me emociona um pouco, se você não está em constante atualização, como é que vão contratá-lo? Se você não está em constante atualização, como é que você vai conseguir dar aula? Então, o advogado precisa estar sempre estudando. Ele sempre precisa se atualizar. E o direito, cada dia que você passa, você tem uma nova lei, uma nova medida provisória, uma reforma. Tivemos esses anos aí, reforma do Código de Processo Civil, agora mais recente, que vai entrar em vigor a reforma trabalhista. Temos que nos especializar, João. A questão de segmentação, se a pessoa tem que advogar só nesta área ou na outra área, eu acho que isso não deve caber, é uma opinião minha, por causa da livre iniciativa. A Constituição Federal defende a livre iniciativa. Então, impedir que um advogado ele possa utilizar de outras áreas, acredito eu que seja uma limitação que não é correta, não é constitucional. Na área da medicina, nós temos aí, por exemplo, cardiologistas, nós temos neurologistas, nós temos ginecologistas, etc., ortopedistas, e por segmentos, por especialidades. Na advocacia temos isso também, né? O advogado pode fazer tanto a clínica geral, que geralmente no começo é o básico, né? Tem que fazer, e depois ele vai se atualizando, vai se especializando. Para quê? Para o próprio mercado vai te segmentar, João. E outra coisa, a pessoa precisa fazer aquilo que gosta. Então, eu gosto da área trabalhista, vá estudar direito do trabalho, processo do trabalho, vá se especializar, porque, primeiro, é do seu gosto. Faça aquilo que você gosta. É uma grande satisfação quando a gente gosta daquilo que a gente faz. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja advogar. Você falou também da atualização. A pergunta fala em atualização. Sim. E exames periódicos. Seria interessante fazer isso, João. Exames periódicos, mas eu não concordo que seja imposto isso. Tá? O próprio mercado vai fazer essa filtragem, João. O próprio mercado. Nós temos aí N advogados. A gente teve, acho que a confirmação num site
de que somos 1.050.000 advogados, João, no Brasil todo, e 30% está no estado de São Paulo. Como fazer? Muitas pessoas, até advogados conhecidos meus de grande experiência, falam: nossa, estamos em crise. Pois é, mas enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, João. Então eu costumo dizer o seguinte: estamos em crise? Então, crise, tem muita gente mandando outras pessoas embora. Então o advogado ele pode atuar como reclamante ou reclamado na área trabalhista. Uma empresa pode descumprir um contrato, então você pode atuar pelo contratante e pelo contratado. No direito de família, cresceu muito o número de divórcios. Marido e mulher vão precisar de advogado, seja na parte judicial ou na parte extrajudicial. Então, existem inúmeras demandas, né? A gente quer estar naquele que está trabalhando ou naquele que está chorando? Vai muito do advogado. Aonde você está? Aqueles que perguntam o que estão fazendo ou aqueles que estão buscando soluções para fazer, né? O grande lance da advocacia, principalmente da advocacia autônoma, né, João? A advocacia como empregado é também maravilhosa, eu já fui. A pessoa tem uma estabilidade, entre aspas, né, porque tem um contrato pela CLT, fundo de garantia, etc., talvez convênio médico, talvez uma bolsa de estudos, ou então seguir uma carreira jurídica, no servidor público, por que não? Recentemente tivemos aí a inscrição para concurso para procurador municipal. Então, existem inúmeras chances para a gente se dar bem na carreira jurídica. A gente estava comentando um pouco de que em outros países existe uma segmentação por instâncias. Então, o advogado, até tantos processos ou até tantos anos de formado, ele pode trabalhar numa instância. Acima disso, ele pode trabalhar em outras instâncias. E isso tem em outros países. Não é aqui no Brasil, mas talvez, né? Mas isso tudo depende de aprovação por processo legislativo, mudanças normativas. Então, a gente tem que jogar a regra do jogo. Qual é a regra do jogo, João? É esta aqui. Você pode fazer hoje tudo que não está proibido na lei. Ao contrário da administração pública, que só pode agir naquilo que lhe é permitido. Então, a livre iniciativa traz para a gente, para o advogado, um leque infindável de trabalho. Cada dia a gente vê nascer ramos do direito, por exemplo, direito digital, direito e vários nichos de mercado que a gente nem imaginava. Existem já startups na área jurídica, na área da advocacia, João. Então, isso são coisas que há 10 anos, por exemplo, não existia. Estamos aí, então tem campo para todo mundo, João. Basta a pessoa querer, ela saber o que ela quer, em primeiro lugar, se planejar, estudar, se preparar e seguir em frente, né? Muito bem colocadas todas as questões. Nós do Virando Jurista esperamos que essas colocações tenham dado uma luz, um incentivo e um norte para que você tenha a sua aprovação, para que você conquiste o que você deseja. Muito bem. O entrevistado de hoje, reafirmando, foi o advogado e professor Luiz Fernando Faria, no qual gostaria mais uma vez de agradecer mais uma vez, João, imensamente a participação, que a honra é toda nossa. Mais informações do convidado você tem aqui na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima.